Oi, então, Lígia Franklin de Oliveira, falando como uma das representantes e coordenadoras da Terra de Judá. Então, toda semana, nós da Terra de Judá fazemos um jogo específico, utilizando o tarô de Judá, criado por nós, né? Para que possa também nos orientar nessa nossa saga, nessa jornada pela vida, do que a gente precisa estar trabalhando durante a semana, especificamente com mais foco, com mais consciência, para que a gente avance, né, no nosso processo de desenvolvimento de consciência. Então a gente faz esse jogo toda semana, quem nos segue sabe, e essa semana o arcano, para definir esse arcano. O arcano dessa semana é o arcano, esse aqui é o arcano do fogo, que é o arcano 7, que tem essa imagem aqui, ó, gente, tá aqui. Bom, e esse arcano, a gente vai ter muita coisa para falar dele, eu acho, assim, né? Eu vou ler um trecho do texto, como eu sempre faço, a respeito um texto do texto que tem no livro do Tarô de Judá, sobre esse arcano, como eu sempre faço primeiro, e depois eu vou tecendo meus comentários para compartilhar com vocês, tá bom? Então, arcano 7, fogo. Guaraci esquentava tudo aquilo que ele havia criado, né? Isso diz respeito à história, ao mito que nos inspirou a fazer o Tarô de Judá, não é? Em que Guaraci, o sol, é o grande criador e ele esquentava então tudo o que ele criava. Aí o restante do texto diz assim: o fogo é o início e o fim. Nele tudo começa e graças a ele tudo se extingue. O poder da intuição poderá lhe levar ao seu verdadeiro lugar. Esse, o fogo, né, é o portal da transmutação. Mas, quando a paixão não é escada para o amor, o fogo se autoconsome e o que era belo fica trágico. Eu vou parar aqui um pouquinho, tá, gente, para tecer alguns comentários. Então, a gente já sabe que o fogo é um dos 4 elementos que nos constitui. Um jeito da gente olhar para a nossa estrutura é olhar para esses elementos: fogo, terra, ar e água. E aí eu quero relembrar aqui que o fogo possui a energia geradora da vida e do prazer. É ele que representa essa força da vida e do prazer dentro de cada um de nós, né? Então, ele também é a força que dá início às coisas. Quando a gente começa uma coisa, a gente está sendo movido pelo nosso fogo. Então, ele dá início, ele é o princípio, ele é a origem das coisas que existem. Ele é aquilo que então vem antes das coisas existirem de fato, antes das coisas desenvolverem a sua materialidade. O fogo, pessoal, constitui a rede energética, né, que vai dar sustentação para aquilo que daqui a pouquinho vai se tornar corpo, vai se tornar matéria, vai se tornar coisa objetiva na nossa vida, que a gente vai chamar de realidade objetiva, né? De todos os 4 elementos, a gente pode dizer, para o nosso entendimento, é claro, né, que o fogo é o mais espiritual deles. Tanto que quando a gente vai lendo os textos sagrados de muitas tradições, a gente vai encontrar o fogo do espírito, né? Essa referência, assim. Na própria Índia, que é essa tradição milenar, a gente reparar a quantidade de rituais em que o fogo ocupa um lugar super importante, tem aquelas lamparinas maravilhosas que eles elevam e oferecem, as pessoas passam a mão no fogo, né? Pela importância que eles sabem que tem, e essa relação com o espírito, que é muito forte também. O fogo é o elemento ligado à nossa intuição, né? Aquilo que a gente sabe por uma via que não é racional, e é bom eu lembrar aqui que todo mundo tem intuição dentro de si. Ela pode estar atrofiada, porque a gente não a valoriza, não a usou, fica com medo e precisa se trabalhar para que ela possa se apresentar. Mas todo mundo possui intuição, é uma das inteligências nossas. E não é uma coisa assim, que só algumas pessoas, bruxos e bruxas possuem. É super importante a gente saber isso, né?
O fogo também é a força promotora das grandes transformações na nossa vida. É ele que nos empurra em direção àquilo que a gente precisa se despedir e transformar, né? A transformação vai da cozinha ao processo digestivo no nosso corpo, à alquimia interior. Tudo isso é ministrado pelo elemento fogo, só para a gente sentir na prática da vida o que ele significa de importância também, né? Ele vai falar, o fogo, daquilo que alimenta a nossa alma, né? E que nos move em termos vitais, assim. Como eu já disse, o prazer de viver e a paixão, aquilo que, nossa, nos toma, nos entusiasma no sentido da gente ficar cheio de vida, é o fogo, né? Vida sem fogo, uma pessoa que tem um fogo baixinho, porque sem fogo não existe vida, né? Mas que está muito ali depauperado, é vida sem presença da pessoa. Como eu gosto de dizer, embora seja difícil, a vida da pessoa fica com gostinho de café requentado, né? É o grande símbolo do fogo, é o próprio sol, que no tarô de Rudá é Guaraci. Com todos os seus atributos, os atributos solares, né, os atributos de criatividade, né, de criar a própria vida e da nossa própria criatividade. E de nos permitir ver as coisas, porque ilumina e a gente pode enxergar, então, pelo menos a gente enxerga as coisas externas, mas também muitas vezes representa poder. É o fogo interior que faz a gente enxergar o lado de dentro, né? Bom, quando a gente pensa no fogo, a gente pode se lembrar da fogueira, né? Então, a fogueira, o que ela faz, né? E do mesmo jeito o fogo vai fazer na nossa vida. Ela ilumina, ela aquece, ela reúne as pessoas ou reúne as nossas partes para elas conversarem entre si. A fogueira pode fornecer alimento, proteção, né? Quem tem uma convivência no mato, assim como a gente tem, né? A gente sabe, a gente entra no mato de noite, a gente já acende uma fogueira para se proteger dos bichos, não é isso? Né? O fogo centraliza. Antigamente, na Grécia, havia a deusa do fogo, que era a deusa do centro das casas, porque as casas tinham sempre um fogo central, uma lareira que ficava no centro. E o fogo tão importante era visto como uma deusa, né? Então, como a gente já viu, só relembrando, o fogo é ação, é impulso, é expansão, é vigor, é ousadia, é coragem, naquele sentido de que quando o coração age, né? O coração tem uma relação muito direta com o sol, é regido pelo signo de Leão, né? E Leão é um signo de fogo. Por isso mesmo, o fogo também é o nosso carisma, é o nosso brilho, quando a gente brilha. E é o brilho da sinceridade e da espontaneidade, porque não tem nada que brilhe mais do que isso. Quando uma pessoa é sincera e é espontânea. As pessoas estudadas, elas acabam ficando opacas. E é bom que a gente saiba disso, né? São muitos atributos, não é? Muita coisa. Mas quando o fogo aparece assim, a gente precisa falar disso tudo para relembrar e ativar isso na gente, né? Agora, por quê? O tempo do fogo é o tempo que nos pede movimento. Diz nada de estagnação. Se movimenta, né? Mas aí eu quero repetir um texto que dá continuidade, não é nem o que dá continuidade, é o que eu já li, que tem lá no livreto do Tarô de Rudá, sobre esse arcano, que eu acho uma coisa super importante. E eu adoro essa frase que está escrita ali, tá? Eu só vou repetir isso aqui, porque então também, né, a gente quando pensa no fogo tem que pensar nesse trecho desse texto. Quando a paixão não é escada para o amor, não é escada para o amor, quer dizer, aquilo que nos une aos outros e a tudo, o fogo se autoconsome e o que era belo vira trágico, né? Então, a força intensa no início de uma relação, que é a paixão, né? Ou em relação a qualquer assunto, né, que nos apaixone, né, tem como finalidade gerar o seu desdobramento, né, a sua transformação em amor por alguém ou por aquilo, ou por aquele assunto.
aí o fogo cumpriu a sua missão. Caso contrário, o fim se instala. E o que acontece é que tanta potência fogosa acaba em desperdício. Vocês sabem, vocês conhecem aquelas pessoas que começam as coisas cheias de ímpeto, né? Cheias de gás, mas não terminam, não dão continuidade, né? Às vezes a gente pode perceber até a gente mesmo, né, com esse tipo de atitude diante da vida. Quando isso acontece, eu acho que isso sinaliza uma certa imaturidade emocional, viu, gente? Por quê? É um fogo intenso, mas falta água naquela pessoa. Isso é, falta o contato emocional com aquilo que ela está vivendo. Aí, nesse caso, fica aquele fogaréu, aquela paixão, aquela animação toda, sabe? Só que o incêndio se consome e destrói aquilo que poderia ser depois, como o texto ali está falando. E aí, pode-se ficar também, quando o fogo está exagerado e não está sendo, vamos dizer assim, temperado, quando ele não está a serviço de aquecer a água, e a água, o contato emocional existe dentro da gente, isso tudo são metáforas, né? Com fogo intenso a gente pode ficar muito exaltado. E ao ficar muito exaltado, a gente não percebe a sensibilidade dos outros. E a gente pode machucar, ou pode causar mal-estares e até conflitos desnecessários. Ou alguém pode chegar nesse estado para a gente também, né? A pessoa com fogo exaltado e sem a água, ela se manifesta com uma certa secura, secamente, e impositivamente. Ela fica autocentrada demais. E daí ela não consegue oferecer aconchego, muitas vezes, porque ela tem que agir o tempo inteiro. Aí a ansiedade toma conta, né? E a gente já sabe que a ansiedade é estéril, porque exatamente não produz nada, ela se autoconsome, só dá mal-estar em quem a sente, né? Então, quando a gente pensa no fogo, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Por isso que eu falei no início que tinha muita coisa para falar sobre o fogo. E aí eu quero continuar aqui com vocês a leitura do próprio texto do livro, porque ele diz mais coisas ainda. Então ele diz assim: se necessário, procure orientação de seus mestres. A soberba, o excesso de autoconfiança são armadilhas perigosas que estão associadas ao fogo, então. Esse é o momento que pede lucidez, que pede que a gente use o fogo para enxergar, né? E, portanto, de maneira equilibrada. Então, gente, o impulso sem o contato interno e externo, né, mais profundo na gente, que é aquela coisa da água, pode produzir egoísmo, como a gente acabou de ver. Pode acabar, mesmo que a pessoa não queira, ela vai se apresentar de uma maneira soberba, cheia de arrogância e até com muita agressividade, né? Então, como tudo o que existe na vida e como tudo o que existe em toda a natureza, o fogo em nós, ele é essencial à vida. Mas ele também possui esse aspecto destrutivo, que pode ser extremamente importante na construção da nossa vida, do nosso próprio ser, assim, quando ele não é manifestado em estado de integração, né? Então, quando esse arcano sai para nós precisamos, eu acho, cuidar do nosso fogo igualzinho os xamãs fazem, né? Xamã cuida da fogueirinha, da sua fogueirinha interna, para que ela não se apague. Para ela não se apagar, a gente precisa dar para a gente mesmo aquilo que entusiasma a nossa alma, aquilo que alimenta, que nutre a nossa alma. E quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente precisa, né? E se a gente não sabe, é bom então a gente correr atrás para descobrir o que alimenta a alma, porque isso vai alimentar a nossa fogueirinha. É tudo o que nos entusiasma, que faz um sentido explícito para nós, para a nossa vida, é o que alimenta a nossa alma. Bom, mas a gente também vai ter que cuidar para que o fogo não fique tão alto, que ele acabe queimando o que não deve, como a gente falou. E aí eu queria dizer para vocês que eu fiquei pensando, né, quando saiu o Arcano do Fogo, e falei, gente, o assunto dessa semana é o fogo mesmo. Por quê? Além do arcano que saiu, a gente começou essa semana, pessoal, só relembrando, com uma lua cheia em Áries, sabe? Que é uma
né, intensidade fogosa constelada no céu e dentro da nossa psique, né? E aí eu também me lembrei e eu falei, eu tenho que falar com o pessoal isso aqui, que nós estamos exatamente na primavera, né? Aqui no hemisfério sul. E aí? A primavera é uma estação linda, ligada à ideia das flores, aos enamoramentos, né, aos nascimentos, às coisas bonitas e que têm uma certa delicadeza, tem um romantismo, não é verdade? Mas a primavera é a estação do ano, sob o olhar da medicina chinesa, que era o que eu queria relembrar, tá? Que é ligada ao nosso fígado. Na primavera surgem os ventos, que têm uma função maravilhosa de espalhar as sementes por aí, né? O vento é o grande jardineiro da natureza, né? Ele pede auxílio aos insetos, aos pássaros, né? Mas ele sai espalhando as sementes. Porém, o vento afeta o nosso fígado. Ele tende a desequilibrar o nosso fígado. Em termos emocionais, também, só para relembrar, porque eu acho que a maioria de nós até já sabe, o fígado é considerado o órgão relacionado com o quê? Com a energia dos nossos ressentimentos, das nossas raivas, das nossas agressividades, os nossos desejos de vingança. Então, quando o fígado de uma pessoa, né, fica em desequilíbrio, né, essa pessoa fica mais suscetível às raivas e às agressividades e tudo mais. Então a gente vai vendo o quanto essa questão é importante, porque na medicina chinesa, esse lado nosso, que pode ser até violento, ele está relacionado ao fogo do fígado, que entrou em desequilíbrio. E aí esses sentimentos ficam aflorados, né? A gente fica mais suscetível a ficar irritado, a ficar com raiva, sabe? Por outro lado, é bom a gente saber que o olhar da medicina chinesa é muito rico. Ele também diz que raivas, ressentimentos, irritações antigos e que não foram integrados, não foram trabalhados, afetam e desequilibram o fogo do nosso fígado, né? E aí fica um círculo vicioso, se a gente não toma cuidado. Essas coisas antigas ficam desequilibrando o nosso fígado, a gente está num momento que tem uma energia celeste que intensifica o fogo, e a gente tem também o nosso próprio arcano falando do fogo. Resumo da ópera, tem aqui um mosquitinho, não é mosquito não, é uma abelhinha. Nesse momento, nós temos que cuidar do nosso fogo para que ele fique adequado, para que ele aqueça de maneira gostosa aquilo que a gente sente, né? Os nossos sentimentos, e ele nos tempere com a vitalidade, com a paixão pelas coisas, que vai nos mover, que nos encoraja a tomar as iniciativas alinhadas com a nossa essência, com o nosso próprio ser, né? Mas também é tempo da gente cuidar com muita dedicação, da gente se observar em relação a se dedicar a integrar mais, sabe? Fazer o trabalho com as nossas irritações e raivas encruadas, sabe? Os tais dos ressentimentos, né? Além da gente ajudar o nosso fígado, que ele é ajudado fisicamente, através da alimentação, que nesse período, então, eu ia sugerir que a gente prestasse um pouquinho atenção. Evitasse as frituras, as gorduras, porque elas são tóxicas para o nosso fígado. Os condimentos exagerados, que a gente possa usar o álcool com muita parcimônia nesse período, principalmente essa semana. Né, eu adoro vinho, viu? Adoro vinho mesmo. Eu fui criada, né, uma parte da minha família tem origem italiana e eu tenho uma paixão por vinho tinto. Mas essa é uma semana que a gente tem que usar o álcool com muito cuidado. E, se possível, usar os chás que desintoxicam o fígado. Tem alguns chás que eu ia recomendar que seria muito legal que a gente pudesse tomar. O chá verde é uma maravilha. O boldo e a carqueja, eu não gosto muito, vou confessar para vocês, porque eu sinto que eles são amargos demais para mim. Mas a gente tem chá de alcachofre, chá de cavalinha, que também são maravilhosos para fazer uma limpeza no fígado e ajudar que o fogo do fígado fique
limpinho e fique do tamanho da chama que ele deve ter. Gente, é tudo isso. Só que é tão bom, porque a gente pode se orientar, a gente pode estar lúcidos e lúcidas, lidando, sabe, com cada momento, e aí se cuidando como a gente merece se cuidar. Obrigado pela companhia, né? A abelhinha continua aqui fazendo companhia também. É engraçado que a gente chama essa abelha de abelha cachorra, né? Cachorro é companheiro mesmo. E o que eu vou desejar para todos nós é que o nosso fogo brilhe ao longo desses dias, que o nosso carisma brilhe e que possa iluminar o nosso caminho, né? A cada dia, a cada tempo, tá bom? E com isso, às vezes, a gente acaba até espontaneamente compartilhando um pouquinho da nossa luz com mais alguém que está precisando, tá certo? Beijo bem grande. Obrigado pela companhia. Eu que tenho gratidão. Qualquer hora a gente volta a conversar, tá, pessoal? Ah, quinta-feira tem live. Não deixam de ver, tá? Aqui no Instagram, 9 horas da noite. O Sérgio vai entrevistar minha cunhadinha Vera. Beijo.